Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, agora a gente vai voltar à história de Jairo e vamos ter aqui agora a ressurreição da filha de Jairo, que está no capítulo 5, os últimos versículos, que é do 35 ao 43. Lá está escrito assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Meus irmãos, então, aqui nós temos o final do relato de Jairo, que parece algo que passou tão rápido, né? Que Jairo foi lá, como nós meditamos em duas devocionais passadas, em que Jairo fez o pedido a Jesus Cristo, chegou aos pés dele, mesmo sendo um oficial da sinagoga, alguém que tinha respeito e participava ativamente da religião da época. Ele não se importou com nada disso, adorou a Jesus, reconheceu Jesus como Deus, como o Senhor mesmo, e clamou a Jesus Cristo para que fosse salvar a filhinha dele. E nesse caminho a gente teve essa interrupção aqui, que foi da mulher enferma. E Jesus parou para atender aquela mulher, que era uma filha de Deus também, né? Como Jesus a chamou, né? Filha, né? A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E essa história aqui parece tão curta, mas provavelmente isso aqui demorou bastante, né? Jesus Cristo parou, atendeu aquela mulher, curou ela, tanto socialmente também, falou com ela em público, disse que ela estava perdoada, que a fé dela tinha salvado ela. E provavelmente isso aqui durou talvez algumas horas, né? E Jairo estava lá com Jesus Cristo, esperando para poder resumir a sua caminhada e que Jesus atendesse então o pedido dele. Tanto que quando Jesus Cristo chega na casa de Jairo, a casa está cheia, tem um tumulto lá, um grande alvoroço, várias pessoas, significando que o funeral já estava em pleno curso, todos já tinham ouvido falar que a filha morrera e já estavam lá fazendo o seu papel. Então teve esse intervalo aqui, onde não temos nenhum relato sobre Jairo falando nada enquanto a isso, mas esperando lá. E quando eles resumiram, na verdade quando Jesus Cristo ainda falava com a mulher, que é o versículo 35, fala que falava ele ainda quando chegaram os da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, né? Falaram que a filha dele já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? É o primeiro ponto aqui que eu quero meditar com vocês, é sobre isso, né? Quando é que a gente para de incomodar o mestre? Quando é que a gente para de incomodar a Cristo? Quando é que a gente para de orar? Quando é que a gente para de clamar a Deus pelos nossos pedidos, pelas nossas aflições, por todas as nossas angústias? Nunca. Jesus Cristo, Deus sempre nos ensinou que devemos orar sem cessar, clamar, pedir, pader, buscar. É sempre isso que Ele nos ensina. Muitas vezes quem fala isso para nós mesmos são os nossos familiares, ou até mesmo nós pensamos nisso, que não adianta mais, que a causa perdida, que não tem mais o que fazer, que não tem quem possa mudar essa situação. Mas isso é mentira. Pelo contrário, Jesus Cristo, Deus, Ele sempre pode nos socorrer, sempre pode nos livrar das nossas angústias de maneiras que nós não esperamos. Aqui foi por uma ressurreição. Mas muitas vezes Cristo, Deus, nos atende de maneira maravilhosa e de maneiras que nos surpreende. E aí, o primeiro ponto é esse: nunca parar de clamar a Deus, nunca parar de incomodar o nosso Mestre, pedir todo dia, bater na porta, orar sem cessar, clamando, intercedendo, pedindo, agradecendo também, mas também colocando as nossas angústias, os nossos pedidos diante dele. E Jesus
acudiu a essas palavras, falou ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Lucas ainda acrescenta que Jesus falou que a tua filha ficará bem. Então Jesus Cristo acalma a Jairo, chefe da sinagoga. E vai, então, prossegue para a casa de Jairo. Depois de todo esse tempo, eles vão para casa e Jesus Cristo chama então somente Pedro, Tiago e João para irem com ele. E não impede que toda a multidão, os demais apóstolos também sigam com ele. E aqui é o primeiro relato onde a gente tem Pedro, Tiago e João sendo chamados para essa intimidade maior com Jesus Cristo. De vez em quando André também, irmão de Pedro, é chamado, mas temos essa intimidade aqui. Foi experimentada por Pedro, Tiago e João. E aqui começa isso. E eles chegam então, em pequeno número, à casa de Jairo, e aí tem aquele alvoroço todo. Várias pessoas estavam chorando e pranteando muito. Essas pessoas aqui não eram simplesmente parentes, mas eram os profissionais. Naquela época, o costume era contratar profissionais para prantearem, para gritarem, para exclamarem que houve uma calamidade naquela casa. E o costume da época, mesmo se fosse pobre, você tinha que contratar 2 pessoas que tocavam flauta, e várias pessoas tocavam flauta naqueles tempos, e uma mulher que pranteava, gritava, clamava e chorava. Então você tinha que contratar pelo menos isso. E aqui, como chefe da sinagoga, tinham várias pessoas profissionais. E é um funeral diferente do nosso. Na verdade, os flautistas lá, eles não tocam hinos que falam sobre a vida eterna, sobre a nossa esperança, sobre a vida do porvir. Muito pelo contrário, eram notas dissonantes, era uma cacofonia, um barulho danado, um alvoroço e um barulho desordenado, né? E Jesus chega naquela situação toda e ele fala para acabar com aquilo tudo. Ele fala: por que vocês estão nesse alvoroço e choram? A criança não está morta, mas dorme. Então esses profissionais do choro, passam agora a rir de Jesus. E a rir aqui de forma que zombam de Jesus Cristo. Começam a rir e zombar do Mestre. Em pleno contraste aqui com Jairo, que crê em Jesus Cristo. Eles aqui, que eram profissionais e sabiam exatamente que a menina estava morta, que ela tinha falecido de fato, começam a zombar de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não se perturba por aquilo e manda que todos saiam. E levou somente o pai e a mãe da criança para onde ela estava. E ele fez então esse milagre aqui que é surpreendente, que é uma alegria e um consolo para todos nós saber que Deus tem o domínio sobre tudo, sobre a vida, que Jesus Cristo conquistou a vida, que ele conquistou a vida eterna, ele tem vida em si, tem poder sobre a vida. Ele faz isso de uma forma extremamente carinhosa também. Se vocês notarem aqui, ele fala que Jesus Cristo tomou a menina para a mãe e disse Talitá cumi, quer dizer menina, eu te mando, levanta-te, né? Que é um contexto aqui de menininha, ele fala de uma forma carinhosa, né? Algumas vezes Talitá também é até traduzido como cordeiro, como cordeirinho, apesar de naquela época já seria algo como menino mesmo, menininha. Mas é uma forma carinhosa de Jesus falar com aquela menininha, com a filhinha de Jairo, que tinha apenas 12 anos. E ele fala com ela, eu te mando, levanta-te. E acontece que imediatamente a menina se levantou-se e pôs-se a andar. Então a ressurreição foi plena, a vida voltou em abundância para aquela menina e ela estava aqui andando sem parar. A palavra que é a mesma que é usada, por exemplo, quando tem aqueles mestres de antigamente que andavam, desde Sócrates, Aristóteles, a própria Jesus Cristo, que é chamado desses tipos de mestre, que ensinavam e andavam, que não paravam de andar, de caminhar. E aqui é essa palavra que é usada, a menininha aqui, ela estava andando sem parar como toda outra menininha de 12 anos. Ela voltou plena, sem necessidade de qualquer tratamento, de qualquer terapia, de qualquer repouso que seja. Ela voltou com a sua vida perfeita. E Jesus Cristo ainda continua, falou e ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse dessa ressurreição e mandou que dessem de comer a menina. Afinal, ela voltou plenamente, a sua alma voltou ao seu corpo e ela está agora restaurada por completo. Ela precisa também do sustento aqui, como nós precisamos ainda, precisamos de comida, de alimento. Jesus Cristo então ressuscitou essa filhinha, que foi certamente uma consolidação da fé de Jairo,
né, da sua família, da sua filhinha, provavelmente também, dos discípulos que estavam lá mais intimamente com ele, Pedro, Tiago e João, mostrando que Jesus Cristo tem um domínio sobre a vida e ele cuida de nós, ele tem carinho por nós, ele nos trata de forma carinhosa, de forma misericordiosa, como nenhum outro pode tratar, como a Bíblia fala, né? Mesmo que a mãe abandone o seu filho, Jesus Cristo, Deus, não nos abandona. O amor dele por nós nunca acaba, o amor dele por nós é maior do que tudo nesse mundo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós não paramos de pedir e de clamar e de pedir pelas suas misericórdias, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai que cuida de nós. Então, o que eu quero refletir com vocês, que possamos meditar, é sobre esse amor de Cristo, é sobre o poder, sobre quem Ele é, sobre o nosso Deus soberano, todo-poderoso, que conquista a morte e que conquistou a morte por nós também, que veio para cá, para esse mundo, para morrer, entregou a sua vida por nós e a tomou de volta porque Ele tem a vida em si mesmo. E Ele nos prometeu essa vida abundante, essa vida eterna. Enquanto isso, nós pedimos por Ele pelas nossas necessidades aqui da terra também, que Ele nos ensinou a fazer isso. Então que façamos com fé, com certeza, com confiança de que nosso Deus, Ele sempre quer o melhor para nós, para os seus filhos, e que Ele nos trata com muita misericórdia. Então que agradeçamos a Deus também por todas as misericórdias, todas as bênçãos que Ele nos dá. Enquanto isso, também pedimos, sempre que estivermos em angústias, necessidades, aflições, pedimos e clamamos pelo nosso Deus e sabemos que Ele está conosco todos os dias de nossa vida. Amém?